Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Luísa escreve: tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como. Ao vir, dizia Jesus: minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago, desaparecia. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e esses versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Nós que do grupo, do WhatsApp, do canal, do YouTube Fiat Voluntas Brasil, que meditamos mais profundamente esse livro do céu, nós já compreendemos esse silêncio de Jesus e esse pouco sofrimento que a Luísa está mencionando aqui logo no início desse trecho, que esse silêncio é quando Jesus ele não procura a Luísa para falar para ela das dores dele, para desabafar todo o sofrimento dele, que ele recebe de ingratidão, de mal que as pessoas fazem com o pecado, o mal que elas causam elas mesmas, e Jesus sofre dentro delas, E quando ele está com a Luísa desabafando, ele não está enviando castigos para a humanidade. Por isso que ela teme quando ele não vem, porque quando ele não aparece, quando ele faz silêncio, e quando ele não vem fazer com que ela sofra, porque ela é uma alma vítima, Ela se ofereceu para sofrer, para aliviar um pouco o sofrimento de Jesus, para aliviar os sofrimentos maiores que são enviados com os castigos para a humanidade. Então, ela está sentindo essa ausência de Jesus, esse silêncio, e falando que ele estava fazendo ela exercitar a paciência, porque ela tinha que esperar quando ele quisesse aparecer. E quando ele não estava, é porque ele estava castigando, estava enviando castigos para a humanidade. E ela sofria porque ela sabia que todo o sofrimento de Jesus não é um sofrimento dele, é um sofrimento dele na alma, na alma que está cometendo pecado. E ele sofre porque ele está sendo ofendido, a criatura está fazendo a vontade contrária à vontade dele, a criatura está tentando fazer
com que ele cada vez mais suma assim da mente delas, do coração delas, da vida delas, né? E esse é um sofrimento muito grande para alguém que ama tanto, né? Como Jesus, com um amor tão grande e queria ter um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amigo, um relacionamento mais íntimo, né? Mais próximo da criatura, e a criatura não quer. E aí ele fazia como aparecer e desaparecer, né? E repetia para ela várias vezes, várias frases que ela disse que parecia que ele queria fazer versos, né? Porque ele falava umas palavras tão bonitas, mas tão rápidas, né? Como se fossem versos, né? De um poema. E ele disse: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Então, os suspiros dela, né, de desejar que Jesus aparecesse, né, que ele vinha visivelmente, né, aparecia para ela, e ela ficava suspirando, esperando ele aparecer, né, desejando, chamando ele, né, sofrendo pela ausência dele. E ele diz que ele até desfalecia, né? Quase que morria de sentir, né, o amor dela por ele, né? Assim, o desejo da presença dele, né? Enquanto tantos não querem, né? Outras vezes ele dizia: o teu ardente amor, as tuas ânsias são consolo, meu triste coração, né? Então, esse anseio, né? Essa ânsia, esse desejo dela de estar com Jesus, de conversar com Jesus, de sofrer com Jesus, de sofrer por Jesus, né? Esse amor ardente dela consolava o coração dele, né? Então, quando ela fazia isso, ela estava fazendo por toda a humanidade, né? Presente, passado e futuro. Então, né, Jesus se sentia extremamente consolado, né? No sofrimento dele, na dor dele. E ele fazia ela, né, ver e depois desaparecia, né? E não dava tempo dela dizer uma palavra, né? Então ela ficava, né, aumentava mais ainda o sofrimento dela. E ela continua: depois desta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante, e só para agradar a mãe ela veio para me fazer sofrer. Então, Jesus, né, ele usava o confessor, que ela chama aqui de confessor, o sacerdote, né, o padre que ia todos os dias celebrar a missa na casa dela. Ele usava desse confessor para dar ordens para Luísa que ela tinha que obedecer, que era ela sofrer a crucificação, porque ela, na cama, era a cruz dela, né? Ela estava ali pregada na cruz, na cama dela. E ela realmente sofria a crucificação, só que ela pediu para Jesus que fosse invisível os estigmas dela, né? Das mãos, dos pés, né? Da coroa de espinhos. Ninguém via, mas ela sentia as dores da crucificação. E Jesus, essa manhã, ele veio pedir para o confessor fazer com que ela sofresse, né? E quando ela sofria, os castigos eram aliviados, né? Os castigos que Jesus mandava, né? Alguns ele livrava, né? Os mundos de tantos castigos, né? Por causa do sofrimento dela. Ela fazia como Jesus mesmo, ela tomava para ela os castigos de todos, né? E Nossa Senhora, né? Ela viu, né? Nossa Senhora que estava quase que discutindo com Jesus para livrar o mundo de tantos castigos, porque ela é mãe, né? A mãe ela é sempre assim, numa família assim, a mãe ela não quer ver o filho apanhar, né, do pai, né?
Quando o pai quer castigar porque o filho fez uma arte muito grande, a mãe, ela quer, né, tentar resolver de uma outra forma, né, sem que haja um castigo muito penoso, muito sofrido, né, para o filho. E Nossa Senhora é essa mãe, né, que queria livrar o mundo dos tantos castigos, mas Jesus estava relutante, né, mais para agradar a mãe dele, porque ele fazia tudo o que ela queria, né. A Nossa Senhora veio, né, para fazer a Luísa sofrer, porque quando a Luísa sofria, os castigos não eram enviados. Então, Nossa Senhora veio fazer a Luísa sofrer. E a Luísa sofreu a dor da crucificação para aliviar os castigos do mundo. E aí, pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo, mas é também verdade que se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar-o, pelo menos em parte. Caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora, mãos livres, eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então, Jesus, né, fez com que ela sofresse, né, as dores da crucificação e veio dizer que realmente Ele quer castigar o mundo. O mundo precisa passar pelo sofrimento, pela purificação da alma, né? Não tem outra forma de fazer com que a criatura se volte para Deus, volte a olhar para o céu, a não ser na hora do sofrimento. Se está tudo bem, está tudo em paz, se todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem emprego, todo mundo tem casa, todo mundo tem saúde, quem vai lembrar de Deus, né? Se, apesar de tanto sofrimento que a humanidade tem passado, mesmo assim, né, muitos não se voltam para Deus, ou se voltam, eles apenas pedem, né, o alívio do sofrimento, mas se isso não acontecer, eles também, né, não querem mais saber de mais nada, né, só querem isso, milagres, né, de curas, de libertações, né. As pessoas não querem uma vida com Deus, né, no sofrimento, elas querem uma vida sem sofrimento, né, e talvez até sem Deus, né, sem sofrimento e sem Deus, mas como não tem outro jeito, muitos, né, apelam para Deus para livrar elas do sofrimento. E aí Jesus diz que ele já tem nas mãos, né, os castigos para golpear a humanidade, né, que está tão afastada dele, tão de cabeça para baixo, né. Mas ele disse que também é verdade que se as pessoas se interessassem tanto quanto a Luísa ou como o confessor, né, o padre, em pedir para ele, né, e sofrer, né, sofrer para, por exemplo, fazer uma mortificação, né, fazer um jejum, com o propósito de sofrer para que os castigos fossem aliviados, para a conversão dos pecadores, né, dos sacerdotes. Se as pessoas ainda fizessem isso tanto quanto elas faziam antigamente, né, havia muito disso, mas agora quase não se encontra pessoas, né, se mortificando, fazendo jejuns, penitências, né, clamando a Deus, né, até louvando a Deus na hora do sofrimento, porque sabendo que aquilo ali é importante para fazer com que ela se volte para Deus, né? Ele diz que isso é sempre um apoio, né? Um apoio e que seria suportes, né, para livrar totalmente, ou pelo menos em parte, os castigos. Mas, caso contrário, ele não encontra nenhum apoio, nem escora, né? Então ele fica com as mãos livres para desabafar sobre a humanidade, os castigos que ele quer enviar, né? Hoje em dia, quantos apoios, quantos suportes, né, de pessoas que realmente
tem a intenção de sofrer para os outros, né? Sofrer, se colocar como uma vítima, assim, para falar que aceita todo tipo de sofrimento pela humanidade, para a conversão das pessoas, para que a vontade de Deus seja feita, né? Para dar glória a Deus, né? Porque todo sofrimento tem um para quê, tem um propósito, tem uma finalidade. Então, ele não encontra esse tipo de suporte, não ser aqueles que vivem na divina vontade. Fora isso, ele não encontra, né? A Luísa era um suporte, era um apoio para Jesus. Quando ele queria desabafar o sofrimento dele, ele lançava o sofrimento sobre ela, e aí a humanidade não era castigada, mas hoje em dia não acontece mais isso. Não tem mais pessoas que estão dispostas a sofrer verdadeiramente pelos outros, né? Quanto muito buscam a Deus pelos seus próprios interesses próprios, né? De salvação da própria alma ou da alma de alguém muito próximo, mas com o propósito de salvar a humanidade. Eu acredito que não haja mesmo pessoas assim. Então Jesus, ele fica com as mãos livres para poder castigar, né? Ele não tem onde se apoiar, não tem nenhuma alma vítima mais, né? Assim, consciente, né? Que eu digo, porque existem almas vítimas que são, por exemplo, crianças abortadas, crianças que nascem com uma deficiência muito grave, né? Com um retardamento mental, né? Tantas crianças que nascem para sofrer, né? Elas lá no céu já escolheram, decidiram ser almas vítimas, elas aceitaram. Então elas vêm para a Terra, né, para poder passar por todo esse sofrimento. Muitas vivem pouco, outras vivem muito, mas uma vida só de sofrimentos. Essas são as almas vítimas, e são os poucos apoios que Jesus encontra, né? Mas consciente mesmo, acredito que nenhum, sem ser os filhos da divina vontade, que compreendem um para quê, né? Que há cruzes, que há sofrimentos, que há, né, coisas que não são só alegria e felicidade, né? Viver na divina vontade. Nós compreendemos que tudo que nos acontece é a vontade de Deus, e nós aceitamos e compreendemos porque sabemos que tem um propósito, uma razão de ser, né? E que é para o bem de toda a humanidade, né? Não muito pelo contrário, né? Quem vive na divina vontade não pensa nunca em si mesmo, nos seus problemas, na sua família, né? Não tenta resolver só esses problemas, mas coloca tudo na divina vontade, né? Para que a vontade de Deus seja feita em tudo, né? E aceita sofrer, porque sabe que vai estar produzindo, né? O que nós chamamos, que lemos no livro do céu, como orvalho benéfico, né? Que é um derramamento do amor de Deus sobre todas as criaturas, para que elas possam, né? Aquelas que tiverem um coração aberto, receberem, né, a luz divina sobre elas, para elas compreenderem, né, as coisas que acontecem, principalmente com relação a sofrimento, né, para que elas possam se resignar a sofrer, né, oferecer o sofrimento delas para Jesus, para que elas possam também, né, se converter, né, e um dia alcançar, né, essa vida divina que Deus quer para todos os seus filhos, né? Porque Ele nos criou para ser filhos, para estarmos unidos a Ele, né, numa só vontade, para Ele poder ter cumprir esse plano de amor que Ele deu início quando Ele criou, né, o ser humano. Deu inteligência, memória e vontade para que nós pudéssemos usar da nossa inteligência e da nossa memória, né, com Ele, né, nos orientando, nos guiando e unindo a nossa vontade à vontade dEle, para tornar uma vontade perfeita, né, como é a vontade dEle. E então Jesus, ele precisa, né, desses suportes, desses apoios, né, e quanto mais pessoas, né, compreenderem, lerem o livro do céu e aceitarem viver assim,
mais apoios Jesus vai encontrar e menos castigos Ele vai enviar, né? Até que chegue finalmente o tempo, né, do reino de Deus, né, da vontade de Deus se estabelecer assim na terra, como é no céu, o reinado dele acontecer aqui na terra, em meio às criaturas, e ser aquela era de paz tão esperada, né, que nós desejamos, né, viver, né, onde nenhum mal vai acontecer mais, mas até lá nós precisamos passar pela purificação e aceitando o sofrimento, ele vai ter esse apoio que ele tanto precisa. Amém, Fiat.